Oi, gente, oi pra todo mundo que está me assistindo. Aqui é a Duda e esse é o nosso vídeo final do curso de Programação Orientada a Objetos, aplicado com C Sharp e .NET. Então, finalmente a gente chegou na aula final, onde a gente vai aplicar os fundamentos que a gente viu no decorrer do curso, né? Todos os conceitos que a gente viu aí, objetos, métodos, classes, atributos, polimorfismo, encapsulamento, herança, enfim, abstração. Todos os conceitos que a gente viu no decorrer dos dois vídeos passados, a gente vai aplicar hoje em um projetinho prático aqui. É um projeto bem simples, tá? Não é muito complexo. Eu quis tornar esse curso bem acessível mesmo, para que a gente primeiro entenda os fundamentos e vá gradativamente entendendo a PO. Então, eu não quis tornar o projeto prático muito complexo. É mais para a gente consolidar mesmo todos os conhecimentos que a gente viu sobre a programação orientada a objetos em um único projeto. Esse código a gente vai ver mais adiante aqui nesse vídeo, ele vai estar disponível no GitHub. E, a princípio, é isso, pessoal. Então, vamos lá. Então, antes da gente partir para o código, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada, mesmo que superficialmente, nas ferramentas que a gente vai usar. Então, começando com o C Sharp, né? O que é o C Sharp? É a nossa linguagem de programação. É uma linguagem de programação moderna, fortemente tipada e orientada a objetos, né? Os conceitos técnicos aqui. Ela, como eu tinha dito, né, fortemente tipada. O C Sharp exige que a gente defina o tipo de dado. Então, se o dado vai ser integer, string, decimal, porque isso evita erros bobos de lógica antes mesmo do programa rodar. Gerenciamento de memória. Ele possui o Garbage Collector, que limpa a memória automaticamente aí, evitando que o programa fique pesado ou trave por falta de espaço. Sintaxe amigável. É inspirado no C++ e Java, então ele é bastante legível e bem organizado. Bom, no nosso projeto a gente vai usar o C Sharp para escrever toda a lógica, né? Criar as classes de produtos e as regras de cálculo de preço. Bom, e o que é o .NET, né? A nossa plataforma. Bom, então partindo para a definição, o .NET ele não é uma linguagem, tá? Mas ele é um grande ecossistema, um conjunto aí de ferramentas e bibliotecas que facilitam a vida do desenvolvedor. Bom, os principais componentes que a gente pode citar dessa plataforma é o runtime, né, o motor que executa o código C Sharp em qualquer sistema, Windows, Linux ou Mac. O nosso Basic Class Library, uma biblioteca gigante aí de códigos prontos que a Microsoft nos dá, como listas, ferramentas de textos, cálculos matemáticos, enfim. E o nosso CLI, né, interface de linha de comando, onde a gente usa comandos como o .NET Run para compilar e executar o projeto. No nosso projeto, a gente vai usar o .NET aí para nos fornecer uma lista, o list, para fazer o uso do carrinho e o console para interagir com o usuário, né? E esse aí é um dos grandes benefícios que a gente tem quando a gente usa o .NET, é que a gente não precisa reinventar a roda, né? Por exemplo, para gerenciar os itens do carrinho, eu utilizei o list, que é basicamente uma estrutura de dados pronta do .NET, que vai gerenciar a memória para mim automaticamente, né? Permitindo aí adicionar quantos produtos o usuário quiser de uma forma segura. Também a gente fez o uso do console para que o usuário ele consiga, enfim, ter uma interação ali com o terminal, onde ele pode selecionar os produtos e tudo mais. E essas ferramentas fazem parte do Basic Class Library. Bom, gente, então por que usar C Sharp e .NET nesse projeto? Acho que eu já citei em algum momento do curso que eu trabalho com C Sharp e .NET, né? São as tecnologias que eu uso aí no meu dia a dia, no meu trabalho, então estudo e mexo com isso diariamente. Além de que eu gosto muito de C Sharp, em comparação a Java, por exemplo, eu detesto Java. Tive experiências muito negativas com Java, então eu tenho um certo apego com C Sharp, gosto bastante. Além disso, existe o fato de que C Sharp e .NET são tecnologias extremamente em alta no mercado de trabalho aí de tecnologia, e C Sharp também é uma das principais linguagens de desenvolvimento de jogos. Então, tem todos esses pontos fortes aí. E além disso, hã, nesse caso aqui, programação orientada a objetos é nativo de C Sharp, tá, gente? Essa linguagem de programação foi desenhada para fazer uso de PO, então fica muito natural aí a gente aplicar os conceitos de PO, né? Herança, polimorfismo, abstração e tudo mais, desenvolvendo com C Sharp. Tem a questão da segurança financeira, né? O tipo decimal do C Sharp combina muito com e-commerce, por exemplo, né? Porque ele não sofre aí com arredondamentos errados, como float ou double. Tem a questão da escalabilidade,
né? Que a gente começa com um console simples, mas com .NET a gente pode transformar esse mesmo código em um site real, né? Aí usando o ASP.NET ou um aplicativo para celular posteriormente. Então, aqui eu trouxe os requisitos mínimos para que tu possa replicar esse projeto aí na tua máquina. Então, minimamente, tu precisa ter aí o kit de desenvolvimento, né? Tem que instalar o SDK do .NET. Eu recomendo a versão 10, atualmente a versão mais recente e estável. E ferramentas de edição para código, tá? Qual IDE tu vai usar? Eu estou usando o Visual Studio, né? O Visual Studio 2026 aí, completo, com todas as ferramentas e tudo mais. Mas, se tu preferir, tu pode fazer uso do VS Code. Ele é mais leve, rápido, e é só instalar aí as extensões necessárias, né? Como a extensão aí do C Sharp, DevKit, etc. Bom, e conhecimento básico, né, gente? Quando eu criei esse curso, ele é um curso para pessoas que realmente estão começando na área da programação e tudo mais, ou que talvez tenham alguma dificuldade aí com programação orientada a objetos, independente de se é iniciante ou não, mas aqui requer um conhecimento básico de lógica de programação, né? E, enfim, o básico também de como navegar em pastas pelo computador, enfim. E agora a gente chegou na etapa final, que a gente vai, de fato, colocar a mão na massa e ver aí esse projetinho prático, entender ele, destrinchar, ver a estrutura de pastas e tudo mais. Lembrando que esse código vai estar no GitHub para quem quiser clonar e explorar um pouquinho mais. Então, bora lá. Beleza, gente. Então, finalmente aqui na parte prática do projeto, eu vou apresentar aqui o código do mini e-commerce, tá? Basicamente, o foco aqui, gente, como vocês vão ver, que é um código super simples, tá? Mas é só para mostrar um projeto aplicando todos os conceitos que a gente viu no decorrer aí dos 2 vídeos anteriores sobre programação orientada a objetos, tá? Então, tudo que a gente viu, objeto, classe, método, atributo, encapsulamento, abstração, ah, herança e polimorfismo a gente vai ver aplicado aqui nesse projeto. Bom, vamos começar aqui então do início, né? Notem que o projeto está dividido de uma forma bem simples aqui, organizada. Então, aqui a gente está fazendo uso, né, de boas práticas e organizando o projeto nessas duas pastas aqui. Na pasta Models, tá, a gente vai ter meio que o DNA do nosso sistema, todos os nossos dados, nossas interfaces. E aqui a gente vai ter a pasta Services, que vai conter a lógica de negócio, né, o nosso carrinho. Então, essa separação ela facilita bastante aí a manutenção e a escalabilidade do projeto, caso ele venha a se tornar mais complexo. Bom, deixa eu pegar e abrir algum arquivo aqui para mostrar para vocês. Bom, em cada arquivo vocês vão notar que a gente tem a gente faz uso de namespaces, tá? Basicamente eles funcionam aí como endereços lógicos, permitindo que as classes elas se comuniquem de uma forma organizada através do comando using, tá? Então, basicamente, é para, por exemplo, se a gente tiver em Program CS, a gente vai ver que ele está se comunicando com as modules do projeto através do comando using. Mas, enfim, vamos começar do começo mesmo, sem pular etapas, tá? Vamos começar abrindo aqui o nosso arquivo produto, né? A nossa entidade aqui. Bom, nesse arquivo, basicamente, a gente vai ver o conceito de abstração, tá? Notem que isso aqui é uma classe abstrata, tá? A gente não pode criar um produto genérico, né? Essa classe serve apenas como um molde aí para que a gente possa criar produtos reais. Aqui a gente está definindo os atributos, né? ID, nome, preço base, e eles servem apenas como um molde para produtos reais que a gente vai criar. Então, como a gente viu na aula anterior, uma classe abstrata ela não pode ser instanciada, tá? Ela é só um modelo para outras classes seguirem. Basicamente para padronizar e gerar reutilização de código. Bom, aqui a gente tem o nosso construtor. Eu acho que eu não abordei o conceito em si de um construtor nos vídeos anteriores, mas resumidamente, tá? É um método que vai obrigar a passagem de dados no momento da criação do objeto. Aqui a gente tem a declaração de um método abstrato. Como vocês podem ver, ele não tem código, né? Ele não tem corpo, ele só tem a assinatura dele, né? Ele só está declarando o contrato. Ou seja, toda a classe filha, né, toda a classe que herdar a classe produto vai ser obrigada a implementar sua própria lógica de preço, né? Bem como a gente tinha descrito ali no vídeo da aula passada. Agora, a gente está criando classes que herdam a classe abstrata produto. Porque, basicamente, a gente tem 2 tipos de produto aqui no nosso e-commerce. A gente tem produto físico e produto digital. No caso do produto físico, como vocês podem ver,
a gente está fazendo uso, aplicando aqui o conceito de herança. O produto físico vai herdar tudo da classe pai, mas ele vai adicionar aqui uma propriedade específica dele, né? No caso aqui, é um public double peso. Bom, no construtor que a gente tem aqui, a gente está usando o base, né, para enviar os dados da classe, para enviar os dados para a classe pai processar. Tá? Para isso aqui, basicamente, evita a repetição de código. Aqui a gente está fazendo a aplicação do conceito de polimorfismo, tá? A gente está usando o atributo override aqui. O que isso quer dizer? Basicamente que eu reescrevo o cálculo, como a gente tinha visto. Na nossa classe abstrata produto, a gente tinha o método calcular preço final. E ele não tinha corpo, né? Ele era só a declaração de um contrato. Aqui agora a gente vai sobrescrever ele com a lógica que a gente quer aplicar para essa classe específica, produto físico. Então aqui a gente vai reescrever o cálculo, o preço final aqui ele vai somar o frete baseado no peso. Então notem que a gente também está fazendo uso de casting aqui, esse decimal entre parênteses, para converter o peso em dinheiro aí com precisão. Bom, isso foi o produto físico. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no produto digital. Já no produto digital, o mesmo método override, ele vai aplicar 10% de desconto. Então, o sistema aí vai chamar o mesmo nome de método, só que ele vai ter um comportamento diferente. Então, isso aqui, gente, é a aplicação do polimorfismo que a gente também ouviu na aula passada. Como vocês podem ver, na prática, é algo bem mais simples do que parece e ajuda muito no desenvolvimento do código aí no nosso dia a dia, né? Reduzindo aí a complexidade e tornando o código aí muito mais fácil de manter e organizado. Bom, gente, agora vamos abrir aqui o nosso item carrinho. Na linha 14, a gente usou uma expression body member, tá? Para calcular o subtotal. Notem que eu chamo produto, né? A nossa classe aqui, produto, ponto, método calcular preço final. E eu não preciso saber se é um produto físico ou digital, tá? O C# ele descobre isso sozinho em tempo de execução. Agora, indo para o nosso arquivo de lógica, né? Lógica de negócio ali, o carrinho. Aqui, nesse arquivo, a gente aplica um encapsulamento. A lista de itens aqui, gente, ela é private, como vocês podem ver. Ou seja, ninguém de fora dessa classe aqui pode apagar ou alterar essa linha diretamente, tá? A única forma de adicionar itens aqui é pelo método que a gente criou, adicionar. No método public void adicionar. Na linha 24, a gente está fazendo uso de link, tá? Que é basicamente aí uma tecnologia do .NET que permite que a gente faça a soma de todos os subtotais com uma única linha de código, como vocês podem ver aqui. E agora, indo para o arquivo principal do nosso projeto, né, o nosso Program CS, como vocês podem ver, ele é um arquivo bem simples, tá? Bom, então falando sobre o loop de execução. Aqui a gente tem um laço while que vai manter o sistema rodando, tá? E o switch case. E o switch case vai gerenciar as opções do usuário. E quando a gente escolhe uma opção, o sistema vai instanciar um novo objeto, tá? Físico ou digital, e vai fazer o envio para o nosso carrinho. Então, vamos ver a demonstração disso na prática. Bom, eu vou colocar aí que ele pesa 0,5, tá? Bom, o produto foi adicionado no nosso carrinho. Agora o sistema ele vai somar o frete. O sistema deve somar o frete. Agora eu vou adicionar um produto digital. Vou colocar aí, sei lá, e-book de C#. Vou colocar R$ 50, o valor dele. E o sistema agora deve aplicar o desconto de 10%, porque é um produto digital. Bom, agora ao selecionar a opção 3, a gente vai ver o recibo. Então é isso, gente. Enfim, gente, eu sei que esse projeto ele foi super simplesinho, não teve nada de muito complexo, mas eu realmente, gente, só queria mostrar, deixa eu parar aqui de executar, eu só queria mostrar que os conceitos da programação orientada a objetos são simples de entender e são simples, tá? Eles podem ser descomplicados e quando a gente vê na prática, no código, no projeto da vida real, a gente entende o porquê que eles são úteis, né? Por exemplo, se a gente não tivesse essa classe abstrata aqui para usar como um modelo, né, como um molde pelas outras classes, produto digital e produto físico, a gente teria que repetir esses atributos, ID nome, perdão, ID, nome, preço base. Mas como a gente já criou ela, basicamente é só herdar nas outras classes.
Bom, essa é uma das facilidades, né, aqui no caso de herança e abstração, enfim. Mas basicamente é isso. Esse projetinho era só para mostrar como a PO ela é simples. Nesse projeto super pequenininho aqui, a gente conseguiu aplicar todos os conceitos da programação orientada a objetos que a gente viu no decorrer dos vídeos. Inclusive, até citamos alguns adicionais, que nem construtores, enfim. Talvez eu faça alguns shorts aqui para o canal falando sobre construtores. Mas basicamente era isso que eu queria mostrar, que a programação orientada a objetos pode ser descomplicada, pode ser simples, e aqui nesse projeto a gente conseguiu ver todos esses conceitos que, em um primeiro momento, quando a pessoa não entende, parecem super complexos, mas que quando olhando ali na prática e depois de ter estudado, a gente entende que na verdade são super simples, facilitam muito a vida do desenvolvedor. Tem toda uma organização, aproveitamento de código, e isso aqui ajuda muito na manutenção e pensando também que esse projeto ele pode se tornar mais complexo lá na frente. Bom, então da parte prática aqui é basicamente isso. Bom, pessoal, era isso. Chegamos aí no final do curso. Como eu tinha dito, o curso seria entre 3 a 4 vídeos. No fim, foram só 3. Eu realmente espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma aí com alguém. Se eu tiver ajudado uma pessoa a conseguir entender mais sobre programação orientada a objetos, ter clareado as ideias de alguém, enfim, ter ajudado de alguma forma, em algum nível, eu já estou muito grata e muito feliz. Então, basicamente é só isso que eu tenho pra dizer. Muita gratidão. Obrigada por todo mundo que me acompanhou até aqui. Ahn, quem sabe venham mais vídeos no futuro, talvez vídeos melhores, mas enfim, é isso. Não esquece de conferir a descrição, tá? Aqui nesse último vídeo eu vou deixar os dois materiais que eu preparei para as duas aulas anteriores, linkados aqui na descrição, e também o link do projeto aí que a gente viu, do GitHub. Enfim, pessoal, é isso. Tenho apenas a agradecer. Espero realmente que eu tenha ajudado alguém, que esse curso tenha sido útil. E, bom, é isso. Espero que a gente se veja, que quem sabe venham mais vídeos e conteúdos aqui pro canal. E é isso. Obrigada por todo mundo que me acompanhou até aqui. Gratidão, um beijo e um queijo. Até a próxima. Tchau!